Fala pessoal, me chamo Yuri, trabalho numa instituição financeira e eu fiz o curso da For You Certificações. É um curso que eu aconselho você a fazer, você que busca uma certificação na área financeira, porque você vai ter todo um suporte, né? Por vezes eu precisei de ajuda, apoio, suporte no final de semana. O Lucas entrava em contato, tirando minhas dúvidas, me apoiando, me dando algumas dicas. Então, assim, eu só tenho a agradecer porque foi fundamental para que eu conseguisse a aprovação nessa certificação. Os mapas mentais, a metodologia de ensino. Então eu quero deixar esse recado aí, porque For You Certificações realmente é um curso que faz toda a diferença. Oi pessoal, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Tamires, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul. E eu vim aqui falar um pouquinho da minha experiência com a For You, o qual sou totalmente grata pela minha aprovação na CPA 10, porque fez toda a diferença esse curso. Eu já tive algumas reprovações e tinha alguns pontos que eu não conseguia entender, não assimilava e não conseguia absorver o conteúdo. E aí eu conheci o Lucas, vi os mapas mentais dele, vi como é que funcionava o simulado e resolvi comprar o curso uns dias antes da minha prova e consegui assistir todas as aulas, entender toda a matéria e conseguir ser aprovada com êxito na CPA 10. Então eu sou muito grata por Lucas, por esse curso incrível, né, que tem uma forma de aprendizagem muito fácil, de fácil entendimento. Então, muito obrigada por isso. Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a For You Certificações, sejam bem-vindos ao nosso primeiro pré-prova, gente. Finalmente saiu esse tal de pré-prova que eu já venho prometendo há um tempo, mas agora eu não vou parar mais, prometo para vocês. Nós vamos fazer pré-provas todas as semanas, vamos trazer questões fresquinhas que vem caindo nas provas de CPA 10, CPA 20 e CEA. Inclusive hoje nós vamos resolver 10 questões que caíram semana passada e a nossa meta é que dessas 10 questões, pelo menos 8 a 9 questões estejam na sua prova, tá? Depois comenta aqui no comentário quantas questões dessas aqui caíram na sua prova, tá bom? Antes da gente começar, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, coloca as notificações lá para todas as vezes, ativa a notificação, é um símbolo de um sininho. Todas as vezes que tivermos pré-provas, vai notificar você e aí você vem fazer pré-prova aqui com a gente. Se você quiser saber sobre cursos, simulados, mapas mentais, enfim, tudo sobre tudo que a gente oferece aqui na For You, pode chamar aqui através desse WhatsApp, tá? Nossa equipe vai estar sempre à disposição para te ajudar. E se você é aluno do curso, né? Se você já é aluno do curso e está assistindo esse vídeo, vocês sabem, né, que eu prezo muito por acompanhar vocês de perto, tirar sempre suas dúvidas, então vocês têm acesso diretamente comigo no privado para tirar suas dúvidas também através desse número, eles me encaminham e aí eu sempre tiro dúvida de vocês, tá? Esse é um grande diferencial da For You, que torna o nosso índice de aprovação altíssimo, inclusive é para comemorar porque nós chegamos a 90% de aprovação esse ano e eu espero que você venha com a gente e também seja aprovado. Sem mais ladainhas, inscreva-se também, né? Siga a gente lá no Instagram, sem mais ladainhas. Vamos começar aqui fazendo a nossa primeira questão. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. São considerados indícios de crime de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro sempre cai na prova. Essa questão, só para vocês se adaptarem, tá? Essa questão cai tanto em CPA 10, CPA 20 e CEA. Tá? Você vai ver que vão ter questões que vai ter só CPA 20 e CEA, vão ter questões que vão ter só CPA 10, só CPA 20 e assim por diante, tá? Lembrando que essas questões eu vou fazer um pré-prova específico para CEA também, tá? Vocês vão ver que vão ser questões que só caem na prova do CEA, e aí a gente vai fazer cálculos,
né? Hoje vai ser só teoria, tá bom? Porque aí cai em todas as provas. Vamos lá. O que é considerado crime de lavagem de dinheiro, né? Indícios de crime de lavagem de dinheiro. Número 1. Um cliente private adquire uma debenture com remuneração de 60% do CDI com prazo de vencimento de 10 anos. Um cliente private compra um bem de 40 mil e vende o mesmo, no mesmo mês, por 200 mil reais. Esquece isso daqui de cliente private porque não faz diferença nenhuma, tá? A lei se aplica tanto para clientes normais quanto independente do segmento, tá? Então isso daqui é mais para confundir vocês. Vamos lá. Se eu pego meus recursos hoje, o meu dinheiro, quero investir, eu vou comprar uma debenture. Debenture, nós sabemos que são títulos emitidos por empresas não financeiras, né? Um título de renda fixa, também chamado aí de título de dívida, e esses títulos têm risco, né? Lembra que as debentures elas não têm nem FGC, né? Não são emitidos por bancos. Se não tem FGC, é um título emitido por uma empresa e paga 60% do CDI, tem alguma coisa errada aí. Mas, Lucas, por que tem alguma coisa errada? Gente, se você pega o seu dinheiro e coloca numa LFT, uma LFT ele é um título público federal e ele paga a variação da Selic, que é basicamente 100% do CDI. Então, você pega o seu dinheiro e aplica num título sem risco, que vai te pagar 100% do CDI, ou você prefere pegar o seu dinheiro e aplicar num título de 60% do CDI, sem liquidez, com vencimento de daqui a 10 anos. Não faz sentido. Essa é uma operação que é considerada suspeita. Operação suspeita vai ser posteriormente investigada pelo COAF, né? E também os órgãos os superiores, né? Receita Federal, enfim, o governo, enfim. Vamos lá. Então, essa daqui é considerada um indício. Número 2. Um cliente private compra um bem de 40 mil reais e vende no mesmo mês por 200 mil reais. Poxa, eu estou pegando um bem que é 40 mil e vendendo no mesmo mês por 200. Eu estou multiplicando ele por 5. Acaba que também não faz sentido. Para vocês terem uma ideia, em média, tá? Se a gente pegar os nossos recursos e colocar num título de renda fixa, por exemplo, a gente conseguindo 1% ao mês é muito, né? Já é bom, já é considerado bom. Claro que isso vai depender de vários fatores, mas já é considerado bom. Imagina eu comprar um título, comprar um bem, por exemplo, e no mesmo mês vender esse título, esse ativo, e multiplicar o meu capital por 5. Alguma coisa tem aí. E isso deve ser investigado. Às vezes acontece, às vezes não é nem crime de lavagem de dinheiro, mas é considerado um indício e por isso precisa ser investigado, tá bom? Então, número 1 e número 2 seria a resposta da nossa questão. Letra B, inclusive, é essa questão que caiu... Quando eu fiz CEA, caiu essa questão na minha prova e vem caindo até hoje, tá? Letra B, resposta da nossa questão. Combinado? Vamos lá, pessoal, vamos para a próxima. Se tiverem dúvidas, tá? Pode mandar mensagem aí, coloca nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem. Número 2. O gráfico a seguir mostra a relação entre a quantidade de ativos de um portfólio de um investidor e a variação desse risco, desvio padrão. O objetivo deste investidor é... Gente, essa questão aqui, quem me passou foi uma aluna, inclusive obrigado, Tiziana, que caiu na prova dela semana passada essa questão, ela me passou, a gente montou essa questão junto. Vamos lá. Aqui nós temos um gráfico, né? Esse gráfico, ele tem aqui o risco, ele coloca desvio padrão mais para confundir mesmo, mas é risco. E aqui nós temos o número de ativos, tá? Então, conforme eu vou aumentando o número de ativos na minha carteira, conforme eu vou comprando mais ações, por exemplo, eu consigo diminuir o meu risco. Veja que o meu risco, quando eu tenho 5 ativos, o meu risco é 6. Quando eu tenho 20 ativos, o meu risco é 0,65. Então, claro, números totalmente teóricos, tá? Não vou colocar 20 ativos na minha carteira, não necessariamente vai diminuir isso tudo, mas isso daqui é mais um gráfico representativo de que, conforme você vai adicionando ativos na sua carteira, você consegue diminuir o seu risco não sistemático. Muito importante isso daqui. O risco não sistemático, ele também é chamado de diversificável. Diversificável. Justamente porque, conforme nós vamos atualizando, conforme nós vamos adicionando ativos na nossa carteira, eu consigo diminuir esse risco, tá? De acordo com a diversificação. Veja que depois de um determinado tempo, eu não consigo diminuir esse risco. Ele para por aqui, nessa linha pontilhada. Daqui para cá,
é o risco que a gente chama de risco sistemático. É o risco do sistema, tá? Uma pandemia, por exemplo, uma recessão econômica, tá? Que eu não consigo, ele não é um risco que eu consigo diminuir de acordo com os ativos da minha carteira. O risco não sistemático, ele é específico de uma empresa e de acordo com a minha diversificação do meu portfólio, eu consigo diminuí-lo, tá? Então, esse gráfico aqui, o objetivo desse investidor ao aumentar o número de ativos é justamente fazer o que a gente chama de diversificação do portfólio. Isso é muito importante, né? É conceito básico aí de investimentos, tá? Então, letra D, resposta da nossa questão, tá? Então, vamos lá, vamos para a próxima. Pessoal, eu coloquei aqui também um cupom para vocês, tá? Se vocês quiserem resgatar o cupom aí para vocês se tornarem nossos alunos, podem colocar a câmera do seu celular aí. Se você estiver assistindo pelo celular, o link vai estar na descrição, tá bom? Bom, questão de número 3. Essa daqui, veja, que só cai para CPA 20 e CEA. CPA 10 pode ir lá tomar uma água no banheiro e já volta. As cotas da classe de um fundo de investimento imobiliário, que possui 120 cotistas, são negociados em bolsa de valores. Sabendo que nenhum cotista detém mais do que 10% das cotas emitidas, é correto afirmar sobre a tributação de investimentos de pessoa física que... Vamos lá, com calma. Aqui o que ele está perguntando? Sobre tributação nos fundos imobiliários. Tributação nos fundos imobiliários. Nós sabemos que um fundo imobiliário é uma comunhão de recursos que vão aplicar a maior parte do patrimônio líquido daquele fundo vai ser aplicados em ativos voltados para o setor imobiliário. Seja ativos físicos, casas, por exemplo, prédios corporativos, shoppings, ou até ativos que a gente fala ativos financeiros, que são os papéis, né? CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, LCIs, por exemplo, letra de crédito imobiliário, tudo isso os fundos imobiliários podem comprar, tá? E aí, como é que é a tributação? Parte desse lucro, 95% desse lucro é distribuído aos cotistas, tá? Os 75% é o PL do fundo, tá? Para ser considerado um fundo imobiliário. Vamos lá. Então, para a tributação dele é o seguinte: a gente sabe que 95% do lucro desse fundo, ele é distribuído aos cotistas, né? Quando ele faz essa distribuição, os investidores, pessoa física, eles são isentos de imposto de renda. Lucas, mas é sempre isento de imposto de renda? Não, não é sempre. E aí que está a regrinha que vai cair na prova, justamente essa regra. Nós precisamos respeitar 3 regras, tá? 3 regras. Quais são essas regras? Primeiro, o fundo ele precisa estar negociado em bolsa. A gente segue essa regra? Vamos lá, as cotas, blá, 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 são negociadas em bolsa. Então, a gente segue essa regra. Beleza, seguimos essa regra. Segunda regra, eu preciso ter pelo menos 100 cotistas. Pelo menos 100 cotistas nesse fundo. Quantos cotistas esse fundo tem? 120. Então, também sigo essa regra. Terceira regra, esse fundo, uma única pessoa desse fundo, um único cotista, não pode ter mais do que 5% das cotas desse fundo. Tá? Então, sabendo que nenhum cotista detém mais do que 10% das cotas desse fundo, então, também, a gente coloca aqui, né, vou colocar aqui, ó, percentual de cotas. Então, aqui a gente também segue essa regra. Se eu sigo essas 3 regras, a distribuição de lucros, também chamada aí de dividendos, né, popularmente falando, a distribuição de rendimentos desse fundo é isenta de imposto de renda para pessoa física, tá? Se a gente estiver falando de ganho de capital, aí nós temos tributação, tá bom? Então, nesse caso aqui, haverá isenção sobre a distribuição periódica de de rendimentos, mas não sobre o ganho de capital. Perfeito, tá? Letra A, resposta da nossa questão. Então, haverá isenção da distribuição de dividendos, né, de rendimentos, mas não sobre o ganho de capital. Haverá isenção sobre o ganho de capital? Não. Ganho de capital nunca tem isenção de imposto de renda. É 20% e pronto. Tá? 20% para pessoa física ou pessoa jurídica. Haverá isenção sobre a distribuição periódica de rendimentos? Tem, né? Tem isenção. E sobre o ganho de capital? Não. Sobre o ganho de capital, não.
tá? Não tem isenção de imposto de renda. E aí, letra D também não faz sentido, por isso que a letra A é a resposta da nossa questão. Beleza? Entendidos, pessoal? Cuidado, tá? Tributação de fundos sempre cai na prova e é uma dúvida muito recorrente de vocês. Questão de número 4. Vamos lá. Seguimos. Questão sempre cai. Essa daqui sempre cai na prova. Em 1986, ocorreu o acidente nuclear da usina de Chernobyl, na Ucrânia. Bem conhecido, né? Então, parte da União Soviética. Ele foi considerado um dos piores acidentes da história da energia nuclear, gerando grandes impactos por meio da emissão de uma nuvem radioativa que alcançou diversos países na Europa. Grandes regiões na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram atingidas, causando a evacuação de aproximadamente 200 mil pessoas. Considerando o caso mencionado, podemos citar exemplos dos impactos socioambientais causados por esse acidente. Então, quais são os impactos socioambientais? Isso daqui é uma questão ESG. Sempre vai cair esse tipo de questão na sua prova, sobre a ESG. E a questão de Chernobyl é muito famosa, tá? Tá igualzinha essa daqui na prova. Então, vamos lá. Quando eu tô falando de questões socioambientais, a gente sabe que o ASG, ele engloba ambiental, social e governança. Aqui, socioambientais, a gente está pegando o A e o S ao mesmo tempo, né? Então, vamos lá. Letra A. Aumento da emissão de gases de efeito estufa provocados pelo acidente, intensificando o aquecimento global. Aqui, a gente tem a questão de emissão de gases de efeito estufa, é uma questão climática, né, que tem a ver mais com questões ambientais. Letra B. Aumento do número de doenças nas pessoas e de perda de biodiversidades causadas pelas emissões radioativas. Essa letra B está correta, porque aqui, ó, aumento do número de doenças é uma questão social. Perda da biodiversidade é uma questão ambiental. Então, acaba sendo uma questão socioambiental que foi impactada diante desse acidente. E, portanto, a letra B é a resposta da nossa questão. Entendidos? Espero que sim. Qualquer dúvida, mais uma vez, é só colocar aqui nos comentários ou chamar a gente por lá pelo WhatsApp. Se você for aluno do curso completo, você consegue tirar as dúvidas, tá bom? Vamos lá, seguimos. Calma aí que eu tenho que aprender isso daqui ainda. Vamos lá. Passou. Pessoal, e uma pausa aqui, né, pra gente beber uma água. E pra vocês deixarem o like. Por favor, tá, gente? Ajuda. E não esquece, tá, gente? Olha aqui, ó. Ó como é que tá bonito isso daqui, ó. Gente, nós somos responsáveis por mais de 8.000 aprovações. Parte de mais de 8.000 histórias. Já são mais de 10.000 CPFs cadastrados só lá nos nossos simulados. Não é à toa que a For You Certificações ela vem virando referência, né? Quando a gente fala de CPA 10, CPA 20 CEA. A forma da gente ensinar, a gente não gosta de aulas cansativas, né? A gente gosta de trabalhar de uma forma tranquila, para que o aluno realmente entenda o conteúdo e quando chega lá na prova, faça a prova tranquilamente, né? Não fique ali 3 meses estudando, 4 meses, não. A gente tem um cronograma de estudos, a gente passa tudo para vocês vão gostar bastante. E se vocês quiserem se tornar alunos, pode apontar a câmera aí para o QR Code e vocês vão ser redirecionados ali para o site para vocês verem as informações. E vai ser um prazer ter vocês todos por aqui. Eu espero que todos vocês consigam atingir o objetivo de vocês e pode contar comigo, tá? Pode contar comigo que eu quero ajudar vocês a conseguirem a aprovação, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui. Vamos para a nossa quinta questão? Quinta questão. Opa, passei. Quinta questão, vamos lá. Essa questão aqui, houve um errinho, tá? Essa aqui é CPA 20 e CEA. Uma das possíveis medidas a serem implementadas pelo Banco Central, né, o Bacen, para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia e a exposição das instituições financeiras ao risco de crédito vamos lá, aqui nós estamos falando de políticas monetárias. Como nós sabemos, todos os anos o Conselho Monetário Nacional, vamos lá, recapitulando, o Conselho Monetário Nacional, ele define o que a gente chama de quê? De meta da inflação. É o Conselho Monetário Nacional, o chefão do Sistema Financeiro Nacional, né? Ele é um órgão 100% normativo. Cabe ao nosso Banco Central executar o que o cara que manda, o CMN, cara que manda, está mandando. Então o Banco Central ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai precisar utilizar de ferramentas
para justamente alcançar essa meta da inflação. E para alcançar essa meta da inflação, o Banco Central tem o que a gente chama de políticas monetárias. Políticas monetárias. Essas políticas monetárias são fundamentais para controle da inflação. E quais são as políticas monetárias que nós temos? Aumento e diminuição da taxa de juros, taxa Selic, né, que é feita lá pelo Copom a cada 45 dias, lembra disso? Gente, eu acabei não tirando aqui, né? Meu Deus do céu, deixa eu tirar aqui a propaganda. Cadê? Como é que tira? Ajuda aqui, equipe. Como é que tira? Tirou. Desculpa, gente. Bom, recapitulando aqui, né? Políticas monetárias. Quais são as políticas monetárias que nós temos? Aumento ou diminuição da taxa Selic é uma delas. Aumento ou diminuição da taxa de redesconto bancário. Compra e venda de títulos públicos através do open market. E nós temos o aumento ou diminuição do compulsório. Né? O depósito compulsório é muito efetivo nesse processo de controle de liquidez, no controle de circulação de dinheiro na economia. Então, o Banco Central ele precisa manter a inflação dentro da meta. Então, o que ele pode fazer? Ele vai, claro, né? Aqui nesse caso, para reduzir a quantidade de dinheiro em circulação, ele está tomando uma medida que a gente fala de contracionista. E uma medida contracionista é justamente enxugar essa liquidez na economia. Para enxugar a liquidez na economia, todas as medidas contracionistas servem. Uma delas é o aumento do compulsório. Tá? O aumento do depósito compulsório é uma das formas de segurar a liquidez. Mas por que, Lucas? Lembra, na primeira aula do curso, a gente fala que nós temos o agente superavitário e o agente deficitário. Né? O agente superavitário é aquele que está sobrando dinheiro, aquele cara que tem dinheiro para investir. Então ele vai pegar o dinheiro dele e vai colocar numa instituição financeira. A instituição financeira, em troca, vai pagar uma taxinha de juros para ele. Né? Só que lá na outra ponta nós temos o agente deficitário, que está precisando de dinheiro. E ele vai pedir para o banco. Então ele vai chegar, banco, me empresta dinheiro? Empresto. Empresto dinheiro sim. Só que você vai precisar me pagar uma taxa. E aí ele recebe uma taxinha de juros. Só que o banco, para esse agente superavitário, ele paga lá, vamos colocar aqui, 0,9% ao mês. Para esse agente deficitário, ele cobra lá, sei lá, 3% ao mês, 4% ao mês, 7% ao mês. Eu não sei quanto que dá agora a taxa de empréstimo. Fala aí quanto está a taxa de empréstimo pessoal hoje. E depende, né? Tem consignado, enfim. A diferença entre 3 e 9 é o que faz o banco ganhar dinheiro. Que a gente chama isso de spread bancário. Tá? Só que o banco, ele capta os recursos, por exemplo, vamos supor que o agente superavitário, ele colocou R$100 lá no banco. R$100 não, vou colocar R$10.000 lá no banco. Esse agente deficitário, ele também está precisando de R$10.000 emprestado. Só que o banco, ele não pode pegar esses 10 mil do agente superavitário e emprestar lá na outra ponta para o agente deficitário. Por que não pode? Porque o Banco Central determina que parte desses recursos que o banco ele capta, parte desses R$10.000, precisa estar depositado. Eita, travou aqui. Precisa estar depositado numa conta lá no Banco Central. Então, uma porcentagem desse dinheiro que ele capta, precisa estar compulsoriamente depositado, ou seja, obrigatoriamente depositado numa conta do Banco Central. Tá? Isso é o depósito compulsório. E aí, por exemplo, 20%, vamos supor que seja 20%. Então, R$8.000, né, que foi o que sobrou para o banco, 2.000 ele vai ter que colocar aqui, 8.000 ele pode emprestar. Ele pode emprestar até 8.000. Então, quando o banco aumenta essa taxa do compulsório, menos recursos o banco tem para emprestar. Se menos recursos o banco tem para emprestar, ele consegue, claro, né, na lei da oferta e da demanda, o crédito fica mais caro. Então, ao invés de emprestar a 3%, ele vai emprestar a 8%, a 10% ao ano, tá? Ao mês, por exemplo. Então, o compulsório é isso, né? É parte dos recursos
que ficam ali depositados na conta do Banco Central. E isso é um artifício que é utilizado pelo próprio Banco Central para controle da liquidez, para justamente controlar a inflação. Se o crédito fica mais caro, por que isso controla a inflação? Se o crédito fica mais caro, as pessoas deixam de pegar crédito, de tomar crédito. Você acaba deixando de financiar uma casa. Se você deixa de financiar a casa, a empresa que financia a casa também vai deixar de se expandir, vai deixar de comprar um carro, e assim você enxuga a economia. E isso diminui, o aumento generalizado dos preços diminui, o que faz com que diminua a inflação. Então, o aumento dos depósitos compulsórios é sim uma forma de reduzir a quantidade de dinheiro em circulação na economia. Contenção de gastos públicos, isso daqui é política fiscal, não é política monetária. Aumento da alíquota do imposto, política fiscal. Tá? Compra dos títulos públicos no open market. Isso aqui é uma política monetária. Só que não é uma política monetária contracionista. É uma política monetária expansionista. Se o Banco Central está comprando títulos públicos, ele está injetando dinheiro no sistema. Se ele está injetando dinheiro no sistema, isso facilita as pessoas pegarem dinheiro emprestado. O crédito fica mais barato. Isso incentiva o consumo, o que faz com que a inflação aumente. Nesse caso, eu estou querendo que a inflação diminua. Eu quero uma política monetária contracionista. E a única que é a letra A. Entendidos? Espero que sim. Dúvidas? É natural. Pode mandar mensagem. Tá? Seguimos. Questão 6. Gente, essa questão aqui faz uma confusão e muita gente erra, tá? Vamos lá. Segundo o código de distribuição da Anbima, na venda de produtos de investimentos para clientes, uma das etapas do processo de suitability é a definição da situação financeira do cliente, que, dentre outros aspectos, compreende. Vamos lá. Gente, quando a gente está querendo, todas as vezes que você vai investir, você como cliente chega numa corretora, né, num banco, ou entra para fazer o cadastro de uma corretora, você precisa preencher um questionário chamado de API. Esse questionário ele vai determinar o seu perfil de risco. Se o seu perfil é moderado, se ele é mais arrojado ou se ele é mais conservador. E isso, baseado nisso, a empresa, a instituição financeira, ela consegue recomendar para você o melhor produto de investimento de acordo com o seu perfil de risco, né? Só que para tirar esse API, para fazer esse questionário, são levados em considerações 3 grandes fatores, que são objetivos do cliente, situação financeira e tem um outro que é conhecimento do seu cliente. Conhecimento sobre os produtos bancários, né? A questão acadêmica do seu cliente, enfim. Então, baseado nesses 3 quesitos, ele vai traçar o perfil no seu perfil. Só que, em cada quesito desse, eu levo em consideração algumas coisas. E aqui, ele está perguntando especificamente desse quesito, situação financeira. Então, eu não vou olhar para objetivos nem conhecimento para responder essa questão. Tá? Então, se você olhar aqui, todos fazem sentido para você definir o perfil de cliente, o perfil de risco do seu cliente. Só que o que faz sentido dentro do quesito situação financeira? O período em que será mantido o seu investimento, aqui eu estou falando de objetivos. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Deixa eu já mostrar de uma vez, só um momento, tá, gente? Eu vou trazer aqui para vocês o mapa mental para ajudar. Só um momento que eu já volto. Vamos lá. Pronto, voltei. Gente, olha aqui. Análise do perfil do investidor. Isso daqui é dos nossos mapas mentais, tá? Objetivos, situação financeira e conhecimento do cliente. Veja, e dentro de cada um eu levo em consideração algumas coisas. Lembra que lá, período que será mantido o investimento, eu estou falando de objetivos. Necessidade futura dos recursos, situação financeira. Né? Então, essa daqui que é a resposta da nossa questão. Tá? Então, formação acadêmica é conhecimento do cliente. Então, gente, pega esse mapa mental
E não tem jeito, tem que acabar decorando isso daqui, tá? Esses 3 fatores de cada um desses quesitos, tá? É importante para vocês. Então, de acordo com a situação financeira, dentre outros aspectos, compreende a necessidade futura dos recursos, que faz parte disso, né? Período que será investimento, objetivos. As preferências declaradas quanto à assunção de riscos, objetivos. Formação acadêmica, conhecimento. Tá? E assim você mata essa questão. Letra B, resposta correta. Beleza? Bom, e vamos para a nossa próxima, para a nossa 7ª questão. E isso daqui atualizou. Muito importante mesmo, porque muita gente por aí ainda fala isso de forma desatualizada. Isso atualizou em junho de 2024. Então, quando eu estou gravando esse vídeo aqui em julho, então foi mês passado, né? Segundo o Código de Autorregulação da Anbima, o serviço de private compreende investidores que tenham capacidade financeiras, individual ou coletivamente, de no mínimo. Gente, para ser considerado um cliente private, antes era pelo menos que você tenha uma capacidade financeira de 3 milhões. Hoje, anota isso, por favor. 5 milhões. Tá? Opa. Se você tiver aí guardado no seu bolso, ali, na sua gaveta, 5 milhões, você pode se considerar um cliente private, tá? Então, a gente sabe que dentro das instituições financeiras, nós temos vários segmentos. Segmento de pessoa física, segmento de pessoa jurídica, segmento ali tanto de varejo, segmento de alta renda, segmento de private bank. Então, a instituição financeira ela acaba enquadrando e classificando os clientes de acordo com o seu perfil de capacidade financeira, né? Sua renda mensal. Então, a gente acaba, de acordo com seus investimentos, então acaba segmentando cada cliente. E isso faz muito com relação também ao atendimento, né? Quanto mais dinheiro você tem, melhor o atendimento que você tem também, né, gente? Então, para você ser considerado o segmento de private, mínimo 5 milhões, tá? Ah, Lucas, mas a minha instituição, eu trabalho na instituição X e lá o mínimo é 10 milhões. Não tem problema nenhum. Para a Anbima, o mínimo é 5 milhões. Se a sua instituição financeira coloca lá mínimo 10, não tem problema. Mas ela não pode colocar mínimo 1, mínimo 2. Ela precisa respeitar, se ela faz parte do código Anbima, ela precisa respeitar pelo menos 5 milhões, tá? Então, letra B, resposta da nossa questão. Próxima questão. Seguimos. E essa daqui, gráfico de opções, né, gente? E eu postei até recentemente um vídeo resolvendo essa questão. E eu vou resolver aqui rapidamente com vocês novamente. Mas gráfico de opções, né, a dor de cabeça de vocês na prova, tá? CPA 10 não cai, só CPA 20 segue. Então, inclusive, pelo que eu tô vendo aqui, tá até errado um enunciado. Mas, basicamente, ele quer que você, de acordo com esse gráfico aqui, fale o que é esse gráfico. Né? O gráfico 1 é o lançador de uma call, lançador de uma put, titular de uma call, titular de uma put. E o gráfico 2. Né? Então, vamos lá. Macete para vocês não perderem tempo na prova. O que vocês vão fazer na prova? Vocês vão pegar a folha de rascunho e vão fazer o seguinte. Vão fazer exatamente esse desenho aqui, ó. Pega lá a folhinha de rascunho e faz exatamente isso. Já vai botando aí nas suas anotações. Depois que você fizer isso, você vai colocar L, C, T, P. Levei cerveja para tomar na praia. Né? Levamos cerveja para tomar na praia. Vamos juntos tomar essa cerveja. Então, depois disso, pronto, você mata qualquer questão de gráfico de opções. Olha só. Se eu pegar o gráfico 1, eu tenho esse formato aqui. Qual formato ali no desenho que assemelha-se a esse gráfico? Veja que eu pego isso daqui e venho para baixo. Eu pego isso daqui e venho para baixo. Veja que a ligação, a conexão de L com C é muito similar a justamente o gráfico 1. L de lançador e C de call. Então, esse gráfico é lançador de uma call. Eu já excluo o lançador de uma put, já excluo o titular de uma call e já excluo o titular de uma put. Então, eu já mato a questão só aqui. Tá? Vamos testar para o próximo? Olha só. Gráfico 2.
Faz aí vocês. Esse desenho se assemelha ao quê aqui nesse nosso desenho? Esse desenho se assemelha justamente à ligação com T e P, certo? T de titular e P de put. Então, esse gráfico é o que a gente chama de titular de uma put. E esse daqui é o lançador de uma call. Titular de uma put, lançador de uma call. Letra A, resposta da questão. Matou. Fechou? É isso, pessoal. Qualquer questão dá para fazer isso, tá? Às vezes, uma dica aqui. Às vezes, que você precisa entender até um pouco mais, e eu falo isso na aula. Aqui, às vezes, não vai estar lançador de uma call. Às vezes, aqui vai estar venda de uma call. O lançador, ele sempre vende o direito, tá? E o titular, ele sempre compra o direito. Então, ao invés de titular e lançador, pode estar escrito vendedor de uma call e comprador de uma put, tá? Então, pode alterar isso daqui. Eu já vi caindo na prova desses dois jeitos, tá? Então, letra A, a resposta da nossa questão. Beleza? Seguimos. Pausa aqui para água. Nós estamos acabando já. Vamos lá. Questão de número 9. Ricardo, solteiro, sem filhos, 45 anos de idade, residente e domiciliado no Brasil, é empregado de uma empresa e recebe um salário mensal de R$25 mil e possui um apartamento alugado que lhe rende mais R$5 mil por mês, totalizando uma renda de 30 mil. Então, ele tem 25 mil do salário, mais 5 mil investidos não é que ele tem de aluguel, que ele recebe todo mês. Então, ele pretende trabalhar por mais 25 anos e, posteriormente, se aposentar. E, para isso, ele procurou um especialista em investimentos para orientá-lo na contratação de um plano de previdência complementar. E recebeu as seguintes informações. Primeira informação. Para capturar o benefício fiscal proporcionado pela contratação de um plano PGBL, é preciso possuir vínculo com o regime geral de previdência social e com o regime próprio de previdência social. Vamos lá. Ele quer fazer uma previdência. Para ele fazer uma previdência, né, no caso aqui de um PGBL, né, ele quer uma previdência privada ou ele quer uma previdência privada, e aí nesse caso é PGBL ou VGBL, tá? Só que para ele fazer o PGBL e para ele ter acesso àquela dedução de 12% que a gente falou na aula, né, inclusive é muito importante que vocês saibam disso, tá? Dentro de um plano de PGBL, você consegue contribuir com até 12% da sua renda total tributável e abater isso no imposto de renda, né? Isso é um benefício muito grande que é utilizado como artifício até de gerenciamento fiscal mesmo, né, das pessoas que contribuem, tá? Que declaram imposto de renda, que declaram pelo modelo completo, né? E que contribuem para o INSS, o RGPS, tá? Você precisa contribuir para o INSS para você ter esse benefício. Então, essa daqui está correta, tá? O plano do tipo VGBL é o mais indicado para constituir uma reserva para sua aposentadoria, pois é o único que possibilita a transformação de reserva em renda mensal vitalícia. Então, vamos lá. Com o tempo, você vai acumulando recursos e chega lá na frente, você fala assim, seguradora, agora eu quero que você me pague uma renda vitalícia. Uma renda vitalícia. Esse dinheiro, isso é muito importante porque faz parte até de uma outra questão. Esse dinheiro que você acumulou aqui, vamos supor que seja R$1 milhão, você entrega ele para a seguradora, esse dinheiro não é mais seu, no caso de renda vitalícia, tá? E a seguradora agora tem apenas o dever de te pagar uma renda mensal por mês, seja ela de R$5 mil, por exemplo, até o último dia da sua vida. Isso é uma renda vitalícia. Renda vitalícia pode ser feito tanto para os planos de VGBL quanto os planos de PGBL. Não existe algo específico, tá? Só o PGBL você pode fazer esse tipo de renda, só o VGBL pode converter em determinado tipo de renda. Tanto um quanto o outro pode, não tem problema nenhum. O que faz até com que essa alternativa seja incorreta, porque o plano do tipo VGBL, ele não é o único que possibilita a transformação em renda vitalícia. O PGBL também. Então, essa daqui está incorreta. Tá? Vamos lá. Incorreta aqui. Número 3. Para a contratação de um plano do tipo PGBL, com benefício de postergar seu imposto, é necessário a utilização do modelo completo de declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física. Sim, tá? Essa daqui também está correta.
não tem como você utilizar, e até não faz nem sentido, tá? Não tem como você contratar um PGBL para ter essa dedução de 12% se você declara pelo modelo simplificado. Pelo modelo simplificado é mais interessante um VGBL simplificado, e pelo modelo completo, onde você consegue abater... Ih, tá aqui na frente, né? Pelo modelo completo você consegue abater esses 12%, tá? Então, não necessariamente... essa daqui está correta também. Gente, o modelo completo e o modelo simplificado é a forma que você vai declarar o seu imposto de renda. Quando você declara pelo modelo completo, você consegue abater. Isso é mais recomendado se você tem despesas dedutíveis. Por exemplo, se você paga plano de saúde, se você gasta muito com saúde, com educação, até com dependentes, paga pensão, você consegue deduzir a sua base de cálculo do imposto de renda, né? E aí você é mais interessante se você tiver mais do que 20% a deduzir. E aí você declara pelo modelo completo. E aí, além disso, você consegue deduzir mais 12% pelo PGBL. Se você quer um modelo simplificado, aí seria o VGBL, né? O modelo simplificado, no caso, você já deduz 20% automaticamente, tá? Então, o VGBL é mais interessante, tá bom? Então, o que faz com que a número 1 e a número 3 sejam as respostas corretas da nossa questão. Combinado? E vamos para a nossa última questão. Nossa última questão aqui. Questão de número 10, questão que caiu na prova, tá? Cai com muita recorrência essa questão também na prova. Mais uma vez, né? Sobre imposto de renda. Um investidor, pessoa física, vendeu as ações em bolsa de valores, conforme demonstrado no quadro abaixo. Então vamos lá. No mês de novembro, ele vendeu R$17 mil em ações. No mês de dezembro, ele vendeu R$18 mil. No mês de janeiro, vendeu 23 mil. E no mês de fevereiro, ele vendeu vendeu 21 mil. Por que eu estou falando vendeu? Porque o que importa dentro do mercado de ações, para saber se você vai ser isento ou não de imposto de renda, é o quanto você vendeu dentro de um mesmo mês. Se você vender menos do que 20 mil reais de ações dentro de um mesmo mês, você está isento de imposto de renda. Se você vender mais do que 20 mil reais, você já paga imposto de renda, tá? Então, aqui, o que ele pergunta? De acordo com a legislação do imposto sobre a renda vigente, os ganhos líquidos auferidos nessas alienações estão isentos. Então, quando que ele vai estar isento? Quando ele vender menos do que 20 mil reais. E quando que ele vendeu menos que 20 mil reais? Em novembro e dezembro, que ele vendeu 17 mil e 18 mil. Então, novembro e dezembro. Né? Então, aqui, novembro e dezembro de 2014, letra C, a resposta da questão. Tá? Lembrando que o imposto de renda, ele incide sobre o que você ganhou, o lucro, né, que você ganhou. E esse imposto de renda vai depender se for operações de day trade, operações de swing trade, e aí a gente muda isso, né? Também explico na aula tudo certinho sobre imposto de renda no mercado de renda variável, especificamente no mercado de ações, tá bom? Letra C, resposta da nossa questão. E assim, pessoal, finalizamos, né? Se vocês tiverem dúvidas, né? Claro, entra em contato aqui comigo, coloque aqui nos comentários que eu mesmo vou responder as suas dúvidas, tá? E se você for aluno, pode me chamar direto no privado, tá bom? E, gente, assim finalizamos o nosso primeiro pré-prova. Agradeço por você ter chegado até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês não gostarem, pode mandar mensagem lá pelo WhatsApp, até pra gente melhorar cada vez mais. Todas essas questões caíram realmente na prova, né? Não esqueçam de vir se tornar nossos alunos, né? Vai ser um prazer imenso ajudar vocês. Como eu disse, né? Nós juntos já somos parte de mais de 8 mil histórias. Nossos cursos são direto ao ponto, focado na prova, e é isso que faz a For You Certificações ser um grande diferencial, tá? Lembre, investir em conhecimentos rende sempre os melhores juros. Não importa o tipo de investimento que você faz. Conhecimento é investir em você.
e você está investindo no seu profissional, nos seus objetivos, nos seus sonhos. Isso é muito melhor. Não espere o gestor te chamar para te cobrar sobre alguma coisa. Sai na frente. É muito fácil hoje estar um pouquinho acima da média. A nossa média é muito baixa, a nossa régua é muito baixa. Então, se você está um pouquinho acima da média, você já é um grande diferencial. Não perca tempo. Independente, eu tenho um prazo ainda para fazer a certificação, já pega e faz. Tira isso da sua frente. Invista em você. Né? Então, muito obrigado por escolher aqui a For You Certificações para fazer parte dessa jornada. E vamos juntos, gente. Vamos juntos. Estou com vocês nessa. Vai dar tudo certo. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para vocês. E vejo vocês até o próximo pré-prova. Um abraço para vocês.